Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Um dos cânticos novos, que está sendo muito entoado nas igrejas, e parece que se tornou assim o cântico oficial de muitas congregações, é o cântico Te amo, ó Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. A propósito desse cântico, I Love You God, em inglês, eu saí um pouquinho à procura de mais informações, que eu acho importante que os meus seguidores conheçam um pouquinho da história da Bethel Church. Bethel quer dizer Betel, Church quer dizer igreja, então igreja Betel, mas em inglês lá nos Estados Unidos, em Redding, na Califórnia, é Bethel Church. Estudando a história dos grandes avivamentos, e um dia eu ainda quero publicar um livro sobre isso, descobrimos um caudal de novos hinos que até hoje estão em nossos hinários. Não pense que os hinos que temos nos hinários surgiram ao acaso, não foram frutos de algum avivamento. Eu poderia falar de muitos autores da época, mas quero me deter hoje em pessoas que ainda vivem. Como esses dias eu falei do Bené Gomes, falei do Asaf, do Ademar de Campos. O Bethel Temple, na cidade de Redding, na Califórnia, era uma cidade de pequeno porte, aí ao norte de São Francisco. Essa igreja foi fundada em 1952, a partir de um grupo de oração na casa do pastor. E seu pico de fama começou com Bill Johnson, já que o seu pai, Earl Johnson, foi um dos pioneiros naquela igreja. Então, a pergunta é: como é que uma modesta congregação na cidade se tornou uma máquina propulsora de louvor e adoração? Mas não somente isto, porque hoje aquela igreja, que é a Bethel Church, eles têm escola primária, escola secundária, eles têm faculdade teológica, aquilo lá é uma monstruosidade. A cidade hoje vive em torno da Bethel Church, inclusive os shoppings estão repletos de gente da Bethel Church. Como é que tudo aconteceu? Bill Johnson foi ver o que acontecia em Toronto, no Canadá. Não sei se você lembra que houve aquele grande avivamento em Toronto. Eu estive lá com a minha esposa já no fim do avivamento, 1996 ou 97, não me lembro bem, que a gente esteve lá. A gente estava passeando pelos Estados Unidos e pelo Canadá, celebrando nossos 25 anos de casado. Hoje já estamos com 52 anos. Quando ele foi muito impactado pelo mover de Deus na igreja do aeroporto, Airport Church. E ele sai de lá e vai para um concílio da denominação dele, relata, dá o testemunho do que aconteceu, mas ele foi desprezado, não foi ouvido. Falavam das heresias que havia ali na igreja do aeroporto em Toronto. De fato, a gente viu algumas coisas bem estranhas, mas eu não chamaria isso de heresia. Eu chamaria isso de manifestações estranhas, um pouquinho do Espírito Santo e um pouquinho da carnalidade das pessoas. Deixa para lá. E a partir daí, ele resolveu sair, se desligou da denominação. A partir daí, a Bethel Church, ou Igreja Betel, na cidade de Redding, cresceu. E hoje a cidade e o comércio vivem em torno da igreja. Mas a equipe de louvor da igreja surgiu em 2009 por Brian e Jen Johnson para compor músicas. Então eles têm compositores e músicos que estão em tempo integral na igreja.
E essa canção, Te Amo, ó Deus, é assinada por 5 pessoas. 5 pessoas que trabalham na equipe de louvor compuseram um cântico. Não é? A composição foi de Brian Johnson, Ben Fielding, Ed Cash, Jason Ingram e Jen Johnson. Mas olha só quanta gente para fazer um hino. Ben Fielding, ele compôs muitas canções entoadas pelo grupo Hillsong, entre elas Ó Quão Maravilhoso é o Nome de Jesus. Ed Cash é um roqueiro gospel. Jason Ingram é compositor, escreve cânticos para muitos cantores americanos. Não é? E Jennifer Lewis é uma cantora e compositora de música cristã contemporânea. E todos são cofundadores do grupo musical Bethel Music. E cantam juntos, esse grupo é maravilhoso. Agora eu quero trazer à tona o que disse um certo pesquisador, porque eu já escrevi muito nessa área de louvor, e essa frase aqui eu já repeti várias vezes para vocês. Todo avivamento produz sua própria enologia. Existe avivamento? Surgem novos hinos, surgem novos cânticos. Eu vou ilustrar, por exemplo, para você sobre o avivamento que surgiu no Brasil a partir dos anos 1970, não é? Que produziu uma enxurrada de louvores que edificam até hoje a igreja brasileira. Eu vou usar o exemplo aqui de Porto Alegre. Porto Alegre se tornou um caudal de hinos, hoje entoados em todo o Brasil, que surgiram novas comunidades cristãs. Aqui, por exemplo, nós temos músicas de Asaf Borba, que já escreveu mais de 700 hinos, Marcelo Guimarães, que era o filho do pastor Gessé Guimarães, da igreja, primeira igreja batista de Porto Alegre, que é a Brasa, hoje chamada de Brasa. Não é? Você tem João Batista, um excelente guitarrista, que é autor de vários cânticos. Você tem Everton Tonini, você tem João Nelson Betts, que também fez lindos cânticos. Você tem Paulo e Júlio Figueiró, entre outros. As suas canções ultrapassaram as fronteiras denominacionais. Em Goiânia surgiu, na antiga comunidade cristã, hoje Sara Nossa Terra, o grupo Koinonia, que ainda tem cantores ativos, e como Bené Gomes pastoreando uma igreja no Rio de Janeiro, não é? Robson Rodovalho trabalhava ali com Mocidade para Cristo, se não me engano, Mocidade para Cristo, e resolveu começar uma igreja. Tá? Em São Paulo, a comunidade cristã do Carlos Alberto Bezerra, e ali estava Ademar de Campos. Encontrei Ademar de Campos a primeira vez em 1985, eu ajudei ali no início da formação musical dele. Ficamos lá uma semana, Asaf Borba e eu, ensinando louvor para a igreja. Tá? Todos os cantores que conheci trabalham ativamente na sua igreja local e são submissos aos seus pastores. Alguns dos que eu mencionei aqui hoje são pastores. Tá? No Rio de Janeiro você tem Aline Barros, tá? E assim por diante. Eu quero destacar que esses compositores não eram pessoas soltas, mas homens e mulheres que participam ativamente das atividades nas suas igrejas locais, em grupos de discipulado, em grupos nas casas, em pequenos grupos, comprometidos com seus pastores. Talvez as denominações fechadas à ação do Espírito Santo no Brasil entoem esses hinos surgidos nesses focos de avivamento. Você quer novos cânticos para Deus? Precisamos de um novo mover de Deus na igreja brasileira que produza cânticos de adoração a Deus. Fique um pouquinho aí com este cântico que eu acho ele lindo demais. Deus abençoe a sua vida e não esqueça, todo avivamento produz sua própria enologia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
bondade de Deus.